meus amores, tudo bem com vocês? Aulinha de português. Hoje a gente vai ver livro com vocês. Tem um texto aqui na página 78 que fala sobre a força e a sabedoria. É mais uma fábula chinesa, desta vez. Vocês deverão ler e responder aqui do lado, brincando com o texto, tá? Então, resposta, mesmo que for pessoal, vocês busquem uma coerência com o texto, por favor, tá? E justificar a resposta. Na página 80, começam as atividades para ler uma tirinha, né? Primeiro, leia a tirinha e circule os substantivos que aparecem nela. Lembrando que o substantivo pode ser, por exemplo, mesa, cadeira, né? Tudo que eu dou um nome e que seja palpável, eu falo que é um substantivo. Aqui, por exemplo, eu tenho no primeira tirinha, eu tenho assim, no primeiro quadrinho, eu poderia reclamar da vida, né? Então, vida, no caso aqui, é o substantivo. Então, vai circular a palavra vida. Não é só... deixa eu ver, são 1, 2, 3, ó, não tem só um em cada quadradinho não, tá? Em cada tirinha. No segundo vão existir 3, no terceiro vai ter 3 também e no último também 3 substantivos cada um, tá? E aí, em cima do que você achou aqui, das respostas dos substantivos na de cima, ele tá assim, ó, no segundo quadrinho, identifique e classifique um artigo. Lembra, gente? Artigo. O, a, os, as, definidos, né? E os indefinidos. Uma, uns, umas. Então, vai pegar lá um artigo, vocês escolhem aí, vocês procurem, e coloca a definição dele, tá? Se ele é masculino, se ele é feminino, se ele é definido ou indefinido. Na 3, escreva o antônimo das palavras desamor, tristeza e melancolia. Antônimo, palavra contrária, né? Se quiserem procurar no dicionário, interessante também, tá? Dê o singular da palavra girassóis. Vou colocar aqui. Informar o que se pede aqui na 5 tem a ver com acentuação. Quando eu falo de encontro vocálico, que é logo esse primeiro aqui, vai estar assim, poderia, nome do encontro vocálico. E aí, lembrando, encontro vocálico pode ser ditongo, tritongo ou hiato. Aqui no caso, poderia, tá separado, né? Na hora que você separa a sílaba, fica separado. Então, vai ser um hiato, tá? Página 81 traz pra gente a gramática, o uso do hífen, tá? O hífen ou traço de união. Onde que eu uso, né? Eu uso o hífen em palavras compostas. Um exemplo aqui que ele traz pra gente no livro é erva doce, mico, leão. Serve para separar os elementos das palavras compostas, né? Que tem apenas um sentido. O exemplo que ele dá aqui, faz tudo, meio-dia, Maria mole, né? E tem um sentido só. Ligar os prefixos como recém-casado, recém-nascido, né? E alguns outros aqui, por exemplo, ele coloca aqui assim, pós-graduação, pré-natal, pró-memória, enfim. Serve também para ligar os pronomes aos verbos, então, digo-lhe, pedi-lo, queixar-se, e para separar as sílabas também, que a gente usa bastante, né, nos exercícios. Vamos lá. Tem atividade 1 aqui, vai trazer para vocês alguns desenhos, e dessas imagens você vai escrever. Todas elas são palavras compostas, tá? Eu acho que nenhuma aqui causa estranheza. Só o primeiro eu vou falar para vocês, que é beija-flor, mas também tá facinho de saber, tá? Restante, todas as outras palavras compostas.
Na página 82, coloque o hífen quando for necessário. Vai utilizar aí mesmo, não precisa reescrever, só coloca o hífen nas palavras quando for necessário, tá? Na A aqui, por exemplo, a vice-diretora trouxe o guarda-chuva. Então, a vice-diretora vai ter vice, hífen, diretora. Trouxe o guarda, hífen, chuva, tá? E aí vocês façam os demais. Na 3, use o hífen para separar as palavras em sílabas. Então, telegrama, T, hífen, lê, hífen, gram, hífen, ma. E aí vocês fazem isso em todos. Tem lá um espaço para vocês separarem as sílabas corretamente. Tem um brincando para vocês fazerem. Está escrito assim: busque nos textos dessa unidade palavras que contenham dígrafos no caderno, monte um diagrama. Diagrama, aquele caça-palavras, né, gente? Vocês depois podem... Tá escrito aqui para depois vocês passarem para um amigo encontrá-las, né? Pode dar para a mamãe, para o irmão, enfim, para quem estiver em casa, para ajudar vocês, para ser divertido para vocês também. Lembrando que dígrafo, então, é uma palavra que apresenta por exemplo, LH, que tem um único som, né? É uma letra, são letras que apresentam um único som. Então, folha, então, um único som. No 83, seria para casa, para vocês, é um brincando com a criatividade. Ele mostra pra gente aqui aquela fábula que todo mundo deve conhecer da cigarra e da formiga. E ele pede para você recontar, observe as figuras e reconte a fábula, a cigarra e a formiga, dando-lhe um novo título. Então, observem as imagens e lembrando um pouquinho daquela fábula de Esopo, façam aqui mesmo, no espaço do livro, essa história, ok? Não se esqueçam então aqui como ele pede de dar o título. Para casa ainda vai uma folhinha, vai chegar para vocês uma folhinha, que é uma folhinha sobre acentuação. E essa foi nossa aula de hoje. Um beijo!